A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui para celebrar a Deus. Nesses dias difíceis, em que nós não podemos estar saindo de casa para ir ao templo, e precisamos da palavra de Deus, de continuar cultuando a Deus. Então, nessa hora, eu quero deixar uma palavra de Deus para você e que, através dessa palavra, o Senhor possa estar trazendo vida, esperança para cada um de nós. Eu gostaria de ler a carta de Romanos, no capítulo 12, o versículo 12, em que Paulo nos traz uma palavra de esperança, quando ele nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo nos exorta a, nesse momento, estar alegres na esperança. A esperança que temos de que tudo está nas mãos e no controle daquele que tudo criou, daquele a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Deus dos céus que criou todas as coisas. E mesmo em tempo de pandemia, em que as pessoas se encontram desesperadas, para mim e para você, para a Igreja de Deus Vivo, ainda existe uma esperança. Deus não perdeu o controle da situação, como todos têm ouvido falar nesses dias. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa esperança é que, ainda que por um tempo estejamos em casa, sem poder estar cultuando no templo, nós nos aproximemos de Deus. É um momento para refletirmos de quantas vezes tivemos oportunidade e não levamos a sério o chamado de Deus para congregar. Não levamos a sério a liberdade que Deus nos tinha dado para estar na igreja. E quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade. E eu tenho certeza que você deve estar pensando agora e deve estar com saudades do culto lá na igreja. Bom, eu tenho uma palavra para você. Paulo disse, mesmo nesse tempo de dúvidas que está ocorrendo no mundo, nós devemos nos alegrar, nos regozijar na esperança. Existe uma esperança de que nós iremos voltar ao templo mais fortes do que estamos hoje, tendo a certeza de que Deus está no controle. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam pestes, e é bom saber que Deus está cumprindo a sua palavra. Quando Jesus estava com os discípulos aqui na terra, Jesus durante muitas vezes falou para eles que era necessário morrer, mas eles não entendiam, e a igreja passou por talvez esses 2000 anos dormentes, às vezes falando que ele iria voltar, às vezes esperando a sua volta, mas sem uma certeza real. Agora, nesse tempo que estamos presos dentro de casa em quarentena, e vemos essa pandemia fazer com que todo mundo tenha que ficar parado, nós vemos a palavra de Deus se cumprir em Lucas 21, quando diz, haverá pestes. A palavra de Deus está se cumprindo, nós temos a certeza de que, se a palavra está se cumprindo, o nosso Deus está voltando. Isso nos dá esperança. Então a palavra para cada um de nós essa noite é alegre-se na esperança. E ele vai falar mais. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia, porque a palavra tribulação também significa angústia. Nesse momento que tantos procuram respostas e não têm, a palavra de Deus tem uma resposta para você. Jesus Cristo está voltando. Então tenham paciência, porque em Hebreus diz, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que arde viverá. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Estamos aqui esperando, e nós não estamos desesperados. Então sejam pacientes na tribulação. Nós devemos obedecer aquilo que as pessoas estão dizendo, porque se nós amamos, nós precisamos obedecer. Nós não podemos sair em desobediência para que não nos contaminemos e nem levemos contaminação aos outros. Então, nessa hora de tribulação, nessa hora em que as pessoas estão atribuladas, angustiadas, a Bíblia nos diz para que sejamos pacientes. Sejam pacientes na tribulação. E tem mais uma palavra aqui que diz assim, perseverem na oração. O papel da igreja agora é dobrar o joelho e levantar a voz aos céus
e clamar àquele que vive eternamente. O papel da igreja agora é buscar a Deus em oração. A igreja precisa se voltar para Deus. A igreja precisa orar, a igreja precisa se fechar em casa e estar buscando ao Senhor. Sim, já vi muitas vezes algumas pessoas falarem que nós estamos em quarentena, mas nós não estamos descansando. Vamos ter momentos de prazer, momentos de lazer, momentos de risos, mas precisamos nos voltar para a oração. Precisamos orar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Por isso Paulo nos fala assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem em oração. Há uma parábola que Jesus nos conta no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, e eu gostaria de estar lendo para que possamos meditar nela.